Então, pessoal, retomando aqui, a nossa disciplina está dividida em dois grandes momentos, né? Primeiro, a gente vai trabalhar o que é administração e trabalhar um pouco o perfil do administrador. As teorias da administração, que vão dar respaldo a todo o curso de vocês, fiquem bem atentos a isso. E depois, uma vez que esse conteúdo estiver muito claro para a gente vai para os desafios atuais da administração, certo? Hoje eu vou trabalhar um pouco essas teorias da administração, certo? Porque com essa teoria da administração, você vai entender qual é o papel do administrador e, da mesma forma, vai estar pronto para analisar e discutir esses desafios da administração atual. Então, primeira coisa, por que a gente estuda a teoria da administração? Porque as teorias da administração são estudos científicos da organização, certo? Ela dá, como eu coloco aqui, ela dá sentido ao conhecimento que você vai adquirir. De que forma? Porque cada uma das teorias, vocês vão observar que elas são um produto do seu ambiente, né? Quer dizer, ela é adequada àquele contexto em que a organização está inserida. Elas são fontes de novas ideias. Isso é muito importante que você observe. Por que fontes de novas ideias? Porque você reproduz modelos de gestão, certo? As teorias dão chance de assumir um ponto de vista diferente com relação às situações do cotidiano. Então, quer dizer, aquela empresa que não está indo bem pode buscar lá nas teorias da administração algo que explique aquela situação, por exemplo. Né? Quer dizer, é um bom caminho, não é o único, mas é uma forma de você ter essa informação. E elas também podem coexistir conforme a necessidade, né, do seu contexto e a questão da a criação de novos enfoques, né? Você dá novo direcionamento para a sua empresa. Hoje em dia, a gente vive muito nesse momento em que as empresas precisam se reinventar. Né? A gente fala muito em inovação, né? E essa inovação nada mais é do que uma adequação ao seu contexto atual. Muito bem, então vamos passar para as teorias da administração. As teorias é algo muito extenso, certo? Então, aqui eu estou colocando uma parte, né? Vou colocar, dar um apanhado geral sobre as teorias da administração, mas no sentido de que vocês entendam qual é a lógica do pensamento, qual é a lógica de você estudar essas teorias, certo? Então, no começo, eu vou um pouco mais detalhadamente e depois a gente passa para frente, porque eu quero que vocês entendam como você vai estudar essa teoria da administração, certo? Que não é a forma de você decorar, porque fulano, ciclano, tal data, tal. Não, eu quero que vocês entendam como que surgem essas teorias da administração. Muito bem. Então, vamos lá. Assim que surgiu, que aconteceu a Revolução Industrial, a indústria estava em polvorosa, né? Então, muitas indústrias, muita gente trabalhando, muitas fábricas, uma mudança radical no modo de produção. Então, Taylor, que era um operário, ele começou a observar e ele fez o primeiro estudo científico da administração. Então, eu coloquei ali administração científica. Por que científico? Porque eles usam métodos científicos de observação, né, para entender o contexto e propor soluções. Certo? Então, essa é a base da ciência. É a observação, né, e a identificação do problema e a busca pela solução. Então, Taylor, ele observava a empresa e ele definiu o quê? A teoria dele, que está dentro da linha clássica da administração. A teoria do Taylor dá ênfase às tarefas, mecanização, produção e controle. Ou seja, aquela produção em série. Né? Então, para ele, era uma forma de aumentar a produtividade a partir da mecanização do homem, digamos assim. Né? A racionalidade do trabalho, produção eficiente, aquela história da esteira. Né? Então, vocês já devem ter visto muito isso. Inclusive, aquele filme do Charlie Chaplin, dos tempos modernos, ele reflete muito bem essa fase da administração. Então, aqui é o primeiro momento do estudo dele. Né? Então, o principal enfoque da teoria dele era essa. Então, a organização racional do trabalho para aumentar a produtividade. Certo? Qual o contexto histórico, né, o vetor? Quer dizer, o que impulsionou esse pensamento?
né? A Revolução Industrial, quer dizer, a Revolução Industrial que trouxe um crescimento muito acelerado das indústrias, então uma forma sem método nenhum de trabalho, né? Então havia necessidade de você regulamentar, de você organizar a produção. Então foi por meio disso aqui, certo? Então esse era o contexto histórico e qual era o contraponto? Justamente essa complexidade do empirismo, quer dizer, não havia nenhum pensamento científico na época, então não havia nenhum modelo sistemático de trabalho. Bom, complementando a abordagem clássica da administração, a gente tem Fayol. O que acontece com Fayol? Ele complementa a teoria de Taylor, certo? E é muito interessante aqui. Por quê? Porque ele aceita toda a teoria do Fayol, só que ele inclui na sua teoria a questão da estrutura da organização. Então, ele observou que na teoria de Taylor ele tinha uma visão de chão de fábrica e o Fayol veio com uma visão um pouco mais ampla da organização. Quer dizer, ele trouxe para a teoria, trouxe para a administração a importância da estrutura da organização. Dentro dessa estrutura da organização surge a figura do gerente, digamos assim, que é aquele que controla a produção do chão de fábrica, certo? Então, eu quero também chamar a atenção para uma coisa. Fayol era um acadêmico, né? Então, vocês observem, não desmerecendo, obviamente, quem não tem academia, quem não tem curso universitário, mas ele tem uma visão muito mais ampla do processo, né? E é isso que a ciência traz para a gente, isso que é importante que vocês fiquem bastante atentos. Então, ele trouxe, né, essa visão mais nova, ele é um pouco mais... ele é posterior, né, naturalmente, ao Taylor, ele veio... O contexto histórico dessa teoria é a Primeira Grande Guerra Mundial, então, um período de escassez, né? Então, a produtividade tinha que realmente alcançar seu pico máximo. Passando? Bom, aqui eu vou tratar de um apanhado de três teorias. Teoria das relações humanas, a teoria comportamental e a escola burocrática de administração. Então, a teoria das relações humanas. Vocês observem aqui, se você olhar o quadro total, completo, que ela veio para sanar uma falha que havia nas teorias anteriores, né? Então, lá atrás, o homem era máquina, né? Ele era tratado quase como uma máquina, ele era aquele que produzia sem parar. Embora ele fosse bem remunerado, as condições de trabalho deles não eram bacanas, né? Então, essa teoria das relações humanas, ela veio justamente para resgatar a imagem, a figura do trabalhador, certo? Da importância que ele tinha dentro dessa produção. Quer dizer, então, eles têm um enfoque muito importante na questão dos grupos sociais. Eles colocam que o grupo social possui uma influência no desempenho da produtividade. Lembrando sempre que o objetivo maior é a produtividade, aumento da produtividade, certo? Então, qual é o contraponto? A crítica que eles faziam às teorias anteriores é que as pessoas eram vistas só como uma ferramenta de produção, né? E não como um grupo social. Importante, né? E eles colocam que a importância do grupo social para a produtividade. Bom, na mesma linha, nós temos a teoria comportamental. O que ela difere da teoria das relações humanas? Que é ela que trata o indivíduo como indivíduo, certo? Quer dizer, então, o grupo social é importante? É. Mas o indivíduo, o trabalhador, é mais importante, segundo essa teoria. E daqui surgem muitas teorias das necessidades humanas. Quer dizer, eles dizem, por exemplo, que o trabalhador tem que ter todas as suas necessidades básicas primeiro sanadas para, então, poder ser uma pessoa que desempenha um papel importante dentro da organização. Contexto histórico. Final da década de 40, né? Quando surge essa teoria. Você vê que ela vem em contraponto a outra disciplina. Vem uma contrapondo a outra, mas nunca tirando o mérito da teoria anterior, certo? Bom, questão da teoria burocrática. O que é essa escola burocrática? Bom, então,
considerando todo o contexto, nós temos uma empresa que alta produção, foco no trabalhador, foco no homem como máquina, depois o homem como grupo social, homem indivíduo. Ok, mas e a burocracia, onde que ela entra nisso aqui? Então, a burocracia, ela prega o seguinte, ela procura dar um caráter legal às normas da empresa, ou seja, ela cria processos, ela cria protocolos, certo? Então, é uma empresa que, de alguma forma, você amarra todos os processos. É muito comum você... Veja na sua empresa, por exemplo. Fulano tira férias, ninguém consegue fazer o trabalho que ele faz. Por quê? Porque ele está dentro de uma burocracia. Aliás, ele é dono daquele processo. Aquele processo tem nome, o nome dele. E, na verdade, a burocracia, ela pede o quê? Ela pede que exista um processo, que existam normas, que existam regras, e, independente da pessoa que estiver naquele cargo, a empresa vai funcionar. Quer dizer, faltou alguém, a empresa continua normalmente. Por quê? Porque existe um protocolo, certo? É boa a burocracia? É ótimo, porque ela organiza tudo, né? Ao mesmo tempo, ela falha em que momento? Quer dizer, uma empresa que ela é muito burocrática, ela é muito... se depara, muitas vezes, com problema de resistência, né? Então, tem alguma mudança dentro da empresa, então, há uma resposta muito negativa das pessoas. Por quê? Porque elas ficam indecisas, elas ficam inseguras, elas não sabem direito o que vai acontecer com ela, porque a empresa é tão certinha, tão organizada no sentido de leis, de regras, etc., que ela pode criar uma resistência, e isso para o ambiente organizacional não é muito bacana. Quem trabalha muito isso é a gestão de pessoas. Tá? Essa questão de mudança organizacional é um tema muito forte para a gestão de pessoas. Outra questão, quem mais que trabalha, assim, predominantemente, o setor público trabalha com a burocracia, né? Ela também impede, por isso que eu quero dizer a questão da empresa pública, ela impede um pouco esse movimento atual hoje, que é de inovação, né? Porque a inovação, ela pede rompimento com aquilo que está para trás, né? Ela pressupõe coisas novas. E quando você tem uma empresa muito burocrática, é difícil essa inovação acontecer. E eu usei o exemplo do funcionalismo público pelo seguinte, eu quero dar um exemplo da Embrapa. A Embrapa é uma empresa, né, pública que é inovadora, ela trabalha o tempo inteiro com inovação, né? Então, é possível você ter, sim, esses dois lados, né? Muito bem. Passando, aqui a gente sai da época das teorias clássicas e entra na neoclássica. Então, o que a teoria neoclássica apresenta? Ela aprimora aquilo que foi trazido pelas teorias anteriores e propõe uma roupagem mais atual, certo? Em que sentido? Nos aspectos práticos da administração. Então, essas teorias elas vão ali exatamente naquilo. O que é um papel? Qual é o papel do gestor? O que é uma empresa? O que é uma organização? Então, ela traz muitos elementos para que a gente entenda realmente o que é uma organização hoje, certo? Então, ela trabalha, por exemplo, com planejamento estratégico, a principal identificação do que é uma empresa, por exemplo, quando define o que é a missão, valores da empresa, certo? E foco também sempre em objetivos e resultados. Só que, obviamente, a gente não trabalha tanto com aquela produção desenfreada como era lá atrás, mas é algo mais imediato, né? Então, essa produtividade é muito interessante. Daqui também surge aquele conceito que a gente está trabalhando lá na nossa disciplina, que é de eficiência e eficácia, né? Então, aqui a gente passa a entender melhor qual é esse conceito. E aqui que eu quero voltar, que é essa questão da missão, visão e valores da empresa, né? Vocês vão fazer um trabalho de campo agora, e uma das questões lá do trabalho é esse. Você vai ter que perguntar na empresa qual é a missão, visão e valores. Certo? Por quê? Porque essa é a identificação da empresa. Isso aqui é o ponto inicial para você começar uma empresa. Digamos que você vai abrir sua própria empresa. O que você tem que fazer? Primeira coisa, traçar sua missão. Né? Qual é a sua missão? Né? Com que valores você vai tocar esse seu negócio? Então, a partir do momento que isso estiver bem claro, grande chance de dar certo.
Isso também é a base de todo bom planejamento, certo? Você pode passar, Rodrigo? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Exemplos de missão, visão e valores. Então, eu trouxe da Universidade Católica de Brasília, trouxe da Embrapa e trouxe do Burger King. Quer dizer, são 3 setores diferentes da sociedade, né? Do ambiente administrativo, para vocês verem as missões, a questão da missão, visão e valores, né? Você observa, eu não vou ler aqui para não ficar muito extenso, mas você observa que eles têm muito a ver com aquilo que ela realmente oferece, a empresa oferece para a sociedade, né? Dentro do seu segmento, certo? Passar? Então, depois disso, a gente passa para a era da informação, que é a era que a gente vive, que veio a partir de 1990. E é essa parte aqui que a gente vai trabalhar na segunda unidade da nossa disciplina, certo? Então, essa era da informação dá ênfase ao quê? Administração por objetivo, competitividade, certo? Foco no cliente, né? Porque a empresa ela não faz só por ela faz porque ela quer atender o cliente. Então, esse relacionamento com o cliente. Administração da qualidade, valorização do capital humano. Lembram lá da teoria do... Valorização do capital humano, produção enxuta. Alguém num fórum de discussão colocou aqui a Toyota, né? Que ela se encaixa perfeitamente aqui na produção enxuta. Pouco recurso, então como que eu vou produzir com pouco recurso? Certo? Administração da qualidade de vida do trabalho, tecnologia da informação, administração do conhecimento, né? Um valor muito grande que a gente dá hoje para o capital intelectual da empresa. Organizações proativas e inovação. Certo? Então, essa é a temática da nossa segunda parte do conteúdo. Muito bem. Então, eu queria, com essa aula, breve, rapidinho, quer dizer, você vê, eu passei assim todas as teorias, né, rapidamente, para quê? Porque eu quero que vocês percebam a importância de você conhecer muito bem essas teorias, certo? Não precisa decorar, não precisa nada disso. Eu quero que você entenda a parte, o teor científico dela e de que forma a gente, hoje, adota ou aplica essas teorias dentro da nossa organização. Certo? Eu quero que vocês compreendam essa pegada científica das teorias da administração. Então, sabendo muito bem, conhecendo bem essas teorias, ela vai respaldar todo o seu curso, seja ele administração, gestão de marketing, engenharia de produção, logística, quer dizer, sempre você vai encontrar algo, uma pegada que esteja relacionada às teorias da administração. A forma de produzir, como que vocês tratam as pessoas dentro da organização, qual a importância de você trabalhar com treinamento dentro da instituição. Então, são todos elementos que estão dentro das teorias, certo? Que tem nessa abordagem científica da nossa disciplina. Muito bem? Então é isso, gente. Muito obrigada. As dúvidas que vocês tiverem, eu quero que vocês revejam o vídeo, leiam as teorias, e a dúvida que você tiver, poste lá no fórum. Eu vou abrir um fórum específico para essa aula, e ela vai dar continuidade também à discussão que a gente está tendo. Tá? O nosso fórum está bombando, eu quero que vocês continuem lá. Vocês sabem que eu estou cuidando, eu não entro toda vez, né? Não posso entrar todo dia, mas eu estou cuidando, eu estou seguindo a discussão, e vocês estão indo muito bem, certo? Parabéns, e vamos lá.